Olá, aqui é o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e eu queria te fazer uma pergunta hoje. Você já sentiu um peixe fora d'água por não falar inglês? Pois é. E essa pergunta pode ter relação com diversas situações. Vamos supor na sua empresa que você viveu a vida inteira lá, tranquilo, a sua empresa só tinha clientes nacionais, então você não tinha necessidade realmente de falar uma língua estrangeira. De repente, a sua empresa começa a vender para o exterior, o que é uma necessidade, né? Sempre é bom para qualquer empresa ampliar a sua clientela. E aí você começa a conversar com parceiros no exterior ou não, né? Aí você tem que ter um relacionamento, talvez você já esteja na empresa há muitos anos e por conta disso você já tem uma função de importância, uma função gerencial. Agora imagine a situação, qualquer tipo de interação, uma mensagem que você precisa escrever, uma reunião que você precisa participar, você sempre tem que carregar alguém do seu lado para poder atuar como intérprete. É super desconfortável, eu pelo menos acho. Outra situação, você viaja para o exterior com toda a sua família, você vai para Disney, para algum outro lugar, e a mesma coisa acontece. Você vai depender de alguém, geralmente pode até ser o seu filho ou sua filha, que fala inglês muito mais fluentemente do que você. E você, né, como pai ou como mãe, se sente um pouquinho constrangido de não poder interagir com as pessoas e está sempre precisando de conversar com as outras pessoas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você ainda não aprendeu inglês? O inglês, hoje, é uma necessidade sobre todos os aspectos. Se você for olhar os programas que são exibidos na televisão, grande parte deles são em inglês, tá certo? É lógico que alguns você tem a tradução, etc. Mas você quer obter informação, você quer aprender a fazer alguma coisa, aí você precisa assistir um vídeo, esse vídeo só existe em inglês. Como é que você faz? Deixa de aprender aquela coisa importante para você? Olha só, esse é um caso real de uma pessoa que eu conheci, uma pessoa muito querida, muito competente. Durante mais de 30 anos, essa pessoa recebeu diversos convites para trabalhar no exterior, porém sempre esbarrava naquele pequeno ponto, ela não falava inglês. Então deixou de passar oportunidades de trabalhar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Rússia, e os convites vinham com frequência porque essa pessoa realmente era muito competente. Mas não faz nenhum sentido você contratar uma pessoa para trabalhar no exterior se essa pessoa não fala inglês. No meu caso, já aconteceu o contrário. Eu me formei em engenharia em 1983, que foi uma época terrível. Da minha turma, de uns 20 engenheiros, que eu me recorde, apenas dois conseguiram se posicionar na área de engenharia. Eu estava muito feliz, era professor de inglês, que era uma carreira que eu adorava, então nem fui muito atrás de emprego. Mas, é claro, o rendimento não era suficiente, né? Eu estudava muito, comprava muitos livros, e eu praticamente não tinha nem dinheiro para comprar roupas, eu comprava os livros. E quando as minhas camisas rasgaram, eu falei, não, eu tenho que dar um jeito. Aí eu comprei o jornal do domingo, naquela época o jornal do domingo trazia todos os empregos, e vi uma oferta de emprego em Macaé, na indústria de petróleo. A única coisa que era pedida no emprego era que você escrevesse o currículo em inglês. Então, fui lá eu, escrevi meu currículo em inglês, enviei para a empresa e logo fui convocado para fazer uma entrevista. Fui fazer uma entrevista no Rio de Janeiro com um francês, a entrevista toda em inglês. Ele pediu para escrever uma redação, que eu também escrevi, uma redação enorme lá, que até reclamou do tamanho, e fui contratado ali na hora. Não me foi feita uma pergunta técnica sequer, absolutamente nada. Por quê? Porque a parte técnica que eu ia trabalhar na parte de teste de poços de petróleo. Quando você faz prospecção de poços de petróleo, você primeiro mapeia toda uma bacia, para depois, então, vir as plataformas de produção. Então, você tem a de prospecção e a de produção. Então, aquele conteúdo, aquela habilidade técnica não é ensinada na minha faculdade, que eu estudei, e eu suponho que em nenhuma outra faculdade, que era uma coisa muito específica daquela empresa. E eu fiz um curso de 2 semanas e estava plenamente capacitado a operar os equipamentos, ir para a plataforma e fazer meu trabalho. Agora, não sei se você sabe, mas a Petrobras contrata, às vezes, plataformas inteiras com toda a tripulação de estrangeiros. Então, eu já trabalhei em plataformas que não tinha um brasileiro trabalhando. Trabalhei em plataformas com americanos, só os americanos, eles vinham de 15 em 15 dias
vinham dos Estados Unidos, né, para o Brasil. Trabalhei em plataformas norueguesas, na verdade era um navio, né, de prospecção, e o mais importante era realmente saber inglês. Agora, por que eu consegui um emprego? Porque naquele momento eu estava capacitado a responder muito bem a pergunta. Você fala inglês? Sim, eu falo inglês fluentemente, eu escrevo, eu leio e eu compreendo muito bem. Então, a contratação foi imediata. E assim se deu também em outros empregos na minha vida profissional, que eu sempre fui contratado pela minha competência na língua inglesa. A parte técnica é mais fácil de ensinar do que aprender inglês. Então, a minha pergunta para você, se você, né, respondeu como sim a minha pergunta, se você se sente um peixe fora d'água ao falar inglês, para que você continua tendo esse sentimento? Por que você não toma a decisão de realmente aprender inglês? E eu vou te dizer uma coisa, não existe nenhum obstáculo a que você aprenda inglês. Muitas daquelas coisas que nós pensamos que são obstáculos, na verdade, só existem na sua cabeça. E elas aparecem na sua cabeça por uma infinidade de razões. Por exemplo, você precisou aprender inglês, então você procurou um curso de inglês. Porém, esse curso de inglês, ele nunca chegou para você e perguntou: para que você quer aprender inglês? Você não sabe, possivelmente, que o aprendizado do inglês, para alcançar a fluência, se você estudar todo dia, pode chegar em cerca de 2 a 3 anos. Porém, não é uma coisa assim, 3 anos, tcharam, eu já estou pronto para falar inglês. Não, ao longo do caminho, você definindo metas intermediárias, você pode adquirir competências que já vão te ajudar em determinados pontos. Por exemplo, a leitura. Já existem vários estudos. O meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, eu demonstro isso. Quer dizer, você conhecendo um vocabulário relativamente pequeno, de apenas 250 palavras, você já consegue entender entre 60% a 70% de um texto. No meu livro, pelas minhas contas, se você já conhece as 1.000 palavras mais comuns da língua inglesa, você pode chegar a muito mais do que isso. E nós temos uma coisa a nosso favor, que são os cognatos, as palavras que parecem em inglês e português. Ou seja, você pode chegar muito perto de 80% a 90%. E estima-se que se você entender 80% de um texto, a partir da inferência, né, a partir daquilo que você sabe, dos relacionamentos que o seu cérebro vai ativando, você consegue ter uma compreensão excelente do texto, conhecendo apenas 80% de um texto. Você não precisa saber tudo. Ou seja, essa habilidade você consegue conquistar indo bem devagarinho, sem pressa, estudando um pouquinho só todo dia. Você consegue dominar essa habilidade em apenas 6 meses. Agora eu te pergunto, já não é um grande passo você pegar um texto em inglês e já conseguir entender? Você já vai poder acessar portais na internet, você já vai poder ler livros, vai fazer uma infinidade de coisas. E tem mais, a leitura é uma habilidade base. Ela vai facilitar o reforço das outras habilidades, que são 4: ler, escrever, falar e ouvir. Ou seja, se você conseguir, nesses 6 meses, dominar essa habilidade da leitura, você vai conseguir fortalecer a sua compreensão, a sua fala, e também você vai poder falar melhor, porque a partir do momento que você lê, e se você lê bastante, as estruturas da língua inglesa vão se sedimentando, vão sendo incorporadas ao seu repositório de frases. Aí você pode, é claro que você não precisa ficar os 6 meses somente estudando as palavras, o vocabulário da leitura. Não, você pode combinar essa atividade também com o desenvolvimento da sua audição. Você pode praticar, ouvir textos em inglês, prestando atenção, muita atenção na pronúncia, que os sons da língua inglesa são diferentes dos sons da língua portuguesa. Então, nós temos que prestar atenção para isso. Tá? Então, essa pergunta, se você se sente um peixe fora d'água, realmente é uma coisa que é uma decisão sua. Você não precisa se sentir um peixe fora d'água. Existem inúmeras estratégias que você pode fazer a partir da sua própria casa, a partir da sua própria iniciativa. Você pode começar a estudar inglês e gradualmente, né, colocando uma meta de 2 a 3 anos, você vai alcançar a fluência e não vai depender de mais ninguém. Você vai ter autonomia para ir aonde quiser, se reunir com quem quiser, enfim, e também consultar, aprender. Olha só quanta coisa que você deixa de usufruir por não saber inglês, além do sentimento de inferioridade que advém
do fato de você não conseguir falar inglês, de estar sempre puxando alguém. Vem cá, traduz isso para mim. Vem cá, conversa com esse cara, me diz o que ele está falando. Tá certo? Então, é uma coisa que você não precisa sentir. E todas as desculpas usuais, falta de tempo, já estou muito velho, eu não tenho inteligência para idiomas, eu não tenho habilidade para aprender idiomas, enfim, existe um grande. Ah, não, não tenho dinheiro para aprender. Esse aqui é o mais fácil, né? Você pode aprender sozinho hoje, não tem. Você, além desses vídeos que eu conto um monte de estratégias e tudo mais, no meu portal também tem bastante coisa, você pode ir para o YouTube e encontrar depoimentos de diversos poliglotas que contam tudo, não escondem absolutamente nada. Então, essa historinha de você não ter o dinheiro também não dá certo. A questão do tempo também, você consegue usar os tempos mortos durante o seu dia para aprender inglês. O que é o tempo morto? É o tempo que você está se deslocando para o trabalho de ônibus. Mesmo você dirigindo, você pode ouvir. Enfim, não existe justificativa para que você continue se sentindo inferiorizado por não falar inglês. A decisão é sua. No momento que você tomar a decisão de agir e de realmente sanar essa deficiência muito grave para qualquer profissional do século XXI, tá? As coisas vão começar a mudar. É só você tomar a decisão e querer realmente dar uma guinada na sua vida e adquirir uma competência que vai favorecer o seu crescimento profissional, o aumento do seu salário, é claro. Se você cresce profissionalmente, você vai ganhar mais. E também no lado pessoal, da satisfação de poder, por exemplo, pegar sua família e viajar, e você cuidar de todo mundo, não ter problema com nada, tá certo? Então, era essa a mensagem que eu tenho de hoje, e eu gostaria muito que você, se você respondeu sim para a minha pergunta, você se sente um peixe fora d'água por não falar inglês? Vamos mudar isso, tá certo? Você não precisa mais sentir um peixe fora d'água. Está ao seu alcance conquistar essa habilidade, beleza? Muito obrigado e até a próxima.